Mateus capítulo 24, verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque volta e meia nós estaremos olhando para algum desses versículos. Ore comigo para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa usar a minha vida como instrumento do Senhor, que dos meus lábios saia a tua palavra nessa noite, para abençoar, para edificar, para orientar, para trazer cada um de nós para o centro da tua vontade, para o centro do teu querer. Fala ao nosso coração de forma extraordinária, no poderoso e bendito nome de Jesus, que assim seja, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar sobre a importância de aguardarmos ao Senhor como servos fiéis. A importância de aguardarmos ao Senhor como servos fiéis. A Bíblia nos mostra em todo o Novo Testamento que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela será repentina, inesperada em alguns casos e para algumas pessoas, e portanto nós devemos estar como servos do Senhor em constante prontidão. Nós devemos estar como servos do Senhor extremamente vigilantes, à espera do nosso Senhor. E quando nós entendemos que o nosso serviço fiel, prestado ao Senhor, como conservos uns dos outros, isso faz parte também da nossa prontidão, faz parte também da nossa vigilância. Porque nessa parábola do bom servo e do mau servo, Jesus trabalha conosco exatamente esse princípio de esperarmos o Senhor, de aguardarmos o Senhor, e enquanto o aguardamos, nós devemos prestar um serviço fiel a Ele, sermos fiéis ao Senhor. E o que a Bíblia nos ensina então nesse texto? Que o Senhor, Ele está em busca de servos fiéis e de servos prudentes. Ele começa dizendo assim no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar-lhes a seu tempo o seu sustento? Então os servos fiéis e prudentes serão estabelecidos no reino de Deus, serão estabelecidos na casa eterna do Pai. O Senhor está buscando por esses servos fiéis e por esses servos prudentes. Esse alimento que o texto diz aqui é exatamente o que? É a pregação da palavra, é proclamar a palavra, é o ensino da palavra, porque ele diz assim: servos fiéis, que dá aos seus conservos o sustento a seu tempo. O que significa isso? Que servos fiéis são aqueles que começam então a compartilhar esse alimento espiritual, que começam a dar este alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é simbolizada pelo pão, pelo alimento. É o alimento espiritual que nutre a nossa alma, que sacia a nossa fome espiritual. É o alimento espiritual que gera em nosso coração, em nosso ser interior, saciedade espiritual. E quando nós somos saciados com essa palavra, nós temos também a responsabilidade de, como servos fiéis, enquanto aguardamos a volta do Messias, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, espalhar este alimento, alimentar outras pessoas com esta palavra. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Olha como diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então olha só, Jesus nos deu uma missão, que é chamada na Bíblia, no Novo Testamento, da grande comissão. Ele nos deu uma missão de espalhar as boas notícias do Evangelho, de espalhar as boas novas do reino de Deus, de alimentar as pessoas, de alimentar as nações, de alimentar as vidas com o alimento sólido, o pão vivo que é a palavra de Deus. Então o texto diz que Jesus, que o Senhor dessa parábola, procura por servos fiéis, prudentes, que aquele confiou os seus conservos, seus irmãos, e que esses servos prudentes fazem o quê? Dá o alimento ao tempo certo, lhes concede o alimento. No nosso caso, esse alimento é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. Nós precisamos ser esses servos fiéis que aproveitam cada oportunidade para semear a semente do Evangelho, que são boas notícias do reino de Deus, são as boas novas do reino de Deus, as boas novas que plantam no coração do homem esperança, as boas novas que mostram para o homem que em Cristo Jesus há perdão para os seus pecados, que em Cristo Jesus há solução para a sua vida, que em Cristo Jesus há salvação, que em Cristo Jesus há esperança para o coração aflito. Então nós precisamos alimentar as pessoas com esta mensagem, a mensagem do reino de Deus, o Evangelho do reino de Deus. E nós precisamos aproveitar cada oportunidade. O apóstolo Paulo nos diz: pregue a palavra insistentemente, quer seja oportuno, quer não. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade para semear o Evangelho. Nós temos hoje à nossa disposição as redes sociais, a internet. Muitos de nós temos estado mais restrito, sem poder sair tanto por conta da exigência desse momento. Mas nós precisamos entender que mesmo pela internet é possível levar a palavra de Deus, exatamente como estou fazendo aqui. Você também pode fazer isto, usando as suas redes sociais para semear o Evangelho, para semear a palavra de Deus. Quantas pessoas usam as suas redes sociais apenas para compartilhar besteiras, apenas para compartilhar coisas que não edificam, coisas que não promovem a fé, coisas que não levam as pessoas para mais perto de Deus? Mas nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade como servos fiéis do Senhor, de usar todos os recursos que Deus nos deu para alimentar as multidões com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, trazer esperança, trazer vida, trazer cura espiritual, emocional e física também, para as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho através da nossa vida. Então o Senhor, Ele está à procura de servos fiéis, que estará alimentando as multidões, as pessoas, as vidas, as suas voltas, com a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é boa notícia, a palavra Evangelho significa boa notícia, são as boas notícias do reino de Deus, queridos. As pessoas, elas estão angustiadas de tanto ouvir más notícias, de tanto ouvir notícias ruins. É o tempo todo que nos chega notícias ruins, de perto e de longe, o tempo todo. E se nós alimentarmos a nossa alma o tempo todo com notícias ruins, o nosso coração vai ficar enfraquecido, a nossa fé vai ficar enfraquecida, nós vamos perder o ânimo. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas nesse tempo. Então nós precisamos, mesmo diante da realidade tão dura que nós vivemos nesse momento, nós precisamos aproveitar cada oportunidade como servos do Senhor e como servos fiéis, para semear a semente do Evangelho. Então você usa o teu WhatsApp, usa o teu Facebook, usa o teu Instagram, usa o YouTube, usa os meios que estiverem à tua disposição, seja lá qual for a plataforma, usa qual for a plataforma digital, usa tudo isso que está a teu dispor hoje, à tua disposição, para que você possa semear o Evangelho do Reino. Você que é membro aqui da Shalom, faça uma célula online, use o Zoom, usa qualquer outro aplicativo de reunião fechada, faça células, compartilhe o Evangelho, ministre a palavra de Deus, porque o Senhor voltará, e nós temos que ser servos fiéis, que alimentam os conservos com a palavra de Deus, que alimenta as vidas com a palavra de Deus, que alimenta as nações com a palavra de Deus.
Feliz, diz a Bíblia, aquele servo que quando o Senhor voltar, encontrá-lo fazendo o seu trabalho fielmente. Versículo 46, olha o que diz: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado, bendito. O grego aqui é makarion, significa exatamente isso, feliz, um estado de bênção. E olha o que diz, verso 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, esse servo, quando o Senhor voltar, que encontrar esse servo fiel, fazendo exatamente como o Senhor lhe ordenou que se fizesse, fazendo exatamente como o Senhor lhe ordenou, lhe mandou que se fizesse, cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão. O texto diz: esse servo será bem-aventurado, feliz, abençoado. E por quê? Porque haverá recompensas na eternidade para o servo que trabalha fielmente para o seu Senhor. Para o servo que trabalha fielmente para o seu Senhor. Então, quando o Senhor voltar, nós precisamos apresentar as nossas mãos a Ele, não mãos vazias, mas mãos cheias das boas obras de justiça praticadas pela fé, boas obras não da carne, mas do operar da graça de Deus em nós. Nós não praticamos boas obras, a gente precisa entender isso, para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, não havia mérito nenhum em nós para sermos salvos, nada que fizéssemos nós merecer a salvação, mas Deus pela sua graça nos alcançou, e nós, confiando em Jesus Cristo, no sacrifício dele, fomos salvos, ponto final. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, pela fé nós acessamos esta graça, crendo no Senhor, crendo no Salvador, crendo no sacrifício. Verso 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem das obras. Eu não vou fazer nada para merecer a salvação. Nada que eu fizer me torna adequado ou apropriado para a salvação, ponto final. Porém, uma vez salvos, uma vez alcançados pela graça de Deus, uma vez redimidos pela graça de Deus, nós precisamos manifestar boas obras, nós precisamos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, não para recebermos a salvação, mas porque já recebemos a salvação. Então a Bíblia diz assim, Efésios 2:10 agora: porque somos feituras suas, é o mesmo contexto, olha o que diz, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Você prestou atenção nisso? Você observou isso? Embora Deus nos salvou por sua graça, embora Deus nos salvou pela sua misericórdia, pelo seu amor incondicional, quando nós depositamos a nossa fé e confiança no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, agora, uma vez que fomos salvos, libertos dos nossos pecados, a Bíblia diz, verso 10, que Deus nos criou em Cristo Jesus, ou seja, é uma nova criação, uma nova criatura, para as boas obras, para as boas obras. Significa dizer que uma vez que nós somos salvos em Cristo, nós precisamos praticar as boas obras do Evangelho. Então nós vamos nos apresentar diante do nosso Senhor, do nosso Salvador, com as nossas dádivas para Ele, que são as obras das nossas mãos, feitas pela graça de Deus em nós, feitas pela misericórdia de Deus em nós. Como disse o apóstolo Paulo, eu fiz mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus em mim. O que significa isso? Ele entendia que tudo que ele estava fazendo no reino de Deus era fruto da graça de Deus nele. Assim nós chegaremos diante do Senhor com as nossas mãos não vazias, mas com as nossas mãos cheias das boas obras do Evangelho, das boas obras que nós fizemos por amor ao Senhor, pela graça do Senhor em nós. E uma destas boas obras é proclamar a semente do Evangelho, espalhar a mensagem do amor de Jesus Cristo, alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos nesse tempo, com a mensagem da salvação em Cristo Jesus, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do perdão de Deus, com a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos não perder tempo, queridos, não perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Então, muitas vezes, nós estamos envolvidos no reino de Deus, nós proclamamos o Evangelho, mas muitas vezes, muitas coisas nos tira do alvo, nos tira do foco.
Quem sabe você esteve tão envolvido e veio situações, decepções com pessoas, situações, seja elas quais forem, e você saiu do foco. No entanto, aconteça o que acontecer, a Bíblia nos orienta a fazer o nosso trabalho fielmente, porque a nossa recompensa vem de Deus, a nossa recompensa vem do Senhor, a nossa recompensa não vem de seres humanos, a nossa recompensa vem dEle. Então não é para a gente desistir do chamado, da missão, da vocação. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, não sou missionário, não sou apóstolo, não sou evangelista. Esquece isso. Todo crente tem um chamado, queridos. Todo cristão tem um chamado de Deus. Todo crente tem um chamado. Você foi chamado em Cristo Jesus para as boas obras. É isso que o texto diz. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Não importa se você é pastor, ou se você é apóstolo, ou é ovelha, ou um discípulo, ou um novo convertido. Lembra aquela mulher samaritana? A mulher samaritana em João capítulo 4, ela era uma nova convertida, tinha acabado de se converter a Jesus Cristo, mas ela se permitiu ser usada por Jesus, e ela vai à cidade de Samaria, e ela arrasta a cidade de Samaria inteirinha, para ter um encontro com Jesus, uma nova convertida. Então não há desculpas para nós podemos com aquilo que já temos recebido. Aquela mulher não sabia muita coisa de Jesus, ela só foi na cidade e disse assim: olha, encontrei um homem que disse para mim tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu sou. Não seria ele o Cristo? E ela trouxe uma multidão de samaritanos a Jesus Cristo, de tal maneira que depois de algum tempo o samaritano disse para a mulher: nós cremos nele, não é mais por aquilo que você disse, mas agora porque os nossos próprios olhos viram. Então nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, aleluia. Em Romanos capítulo 16, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo cita várias pessoas, depois você leia capítulo 16 de Romanos, várias pessoas que trabalharam no Senhor. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, nós precisamos trabalhar no Senhor. Paulo disse: na parábola Jesus diz: trabalhar até que Ele volte, até que Ele venha. Então nós precisamos trabalhar no Senhor até que Ele venha. O que é trabalhar no Senhor? É executar toda a tarefa e toda a missão que o Senhor nos confiou. O que é trabalhar no Senhor? É fazer tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Executar tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Tudo. Por exemplo, interceder pela salvação das nações é um trabalho no Senhor. Proclamar o Evangelho é um trabalho no Senhor. Exercer os dons que o Senhor me confiou pelo Espírito Santo, os dons, o fruto do Espírito, é um trabalho do Senhor. Tudo que eu faço para o reino de Deus, para promover o reino de Deus, quando eu estendo as minhas mãos ao necessitado, quando eu mostro amor a alguma pessoa, quando tenho a atitude de abençoar alguém, tudo isso é um trabalho no Senhor. Ter íntima comunhão com o Espírito Santo, com Deus, através da vida de santidade, da oração, da adoração, da meditação na palavra, da leitura bíblica, isso também é um trabalho no Senhor. Ou seja, tudo que nós fazemos no reino de Deus como servos fiéis é um trabalho no Senhor. E nós não podemos nos envolver demasiadamente com as questões seculares, a ponto de nos esquecer que o nosso principal trabalho é no Senhor, ou seja, é um trabalho espiritual, é um trabalho de promover o reino de Deus. E aonde nós estivermos, nós precisamos ser um agente de Jesus Cristo, não um agente secreto, mas um agente de Jesus Cristo. Lá no nosso trabalho, na escola, na faculdade, e agora, claro, com esse tempo, não é você estudando, fazendo a maioria das coisas através da internet, através dos celulares, né, as faculdades, algumas escolas particulares, né? Ou todas as escolas particulares. Eu sei que nesse momento, infelizmente, as públicas ainda não, mas praticamente, né, em relação ao ensino, em relação a muita coisa de trabalho, muita gente está fazendo isso através da internet. Onde você estiver, você pode salgar, você pode ser um agente de Jesus Cristo, você pode ser um agente influenciador para o reino de Deus. Então, quando você faz isso como um servo fiel, enquanto aguarda a volta de Jesus, porque quando Paulo falou muito sobre a volta de Jesus lá na igreja de Tessalônica, os tessalonicenses tiveram uma ideia errada. Eles tiveram a ideia de que tinham que esperar a volta de Jesus de braços cruzados.
Eles tiveram a ideia de que tinham que aguardar a volta de Jesus ociosamente, preguiçosamente, sem fazer absolutamente nada, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual. Tanto é assim que alguns deles deixaram até de trabalhar, literalmente, e viviam ociosamente. E Paulo precisou repreendê-los duramente, dizendo assim para eles: olha, se vocês não querem trabalhar, que também não comam. Por quê? Porque eles acharam que vamos agora aguardar a volta de Jesus e vamos ficar ociosos, só aguardando, como que em uma espécie de mantra espiritual. Não, nós precisamos aguardar a volta de Jesus em atividade no reino de Deus. Essa atividade não é necessariamente atividades físicas literalmente, mas atividades que promovam o reino de Deus. Nós precisamos estar ativos no reino de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, seja qual for o meio que nós tivermos à nossa disposição. A mensagem continua a mesma, o princípio do evangelho continua o mesmo, só que de tempos em tempos as estratégias vão mudando. Dadas as circunstâncias, as estratégias vão mudando, os meios vão mudando, para que a gente leve essa mensagem. Então nós temos esse meio agora, essa ferramenta agora, que é a internet, que nós podemos usar muito para o bem do reino de Deus. A internet em si, ela é neutra, não é ruim nem é boa. Se você usar para o bem, será bom. Se você usar para o mal, será mal. É como uma faca. Você pode usar uma faca para cortar o seu pão, e uma pessoa pode usar uma faca para assassinar uma pessoa. A faca em si é neutra, mas dependendo do uso, pode se tornar boa ou ruim. Então você tem que abrir os olhos para isso. Use os canais que você tem à sua disposição hoje, para promover o reino de Deus, para proclamar o evangelho, para ministrar a palavra de Deus. Diga aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o servo fiel, diz a Bíblia, ele terá um lugar de recompensa, um lugar de honra no reino vindouro. O servo fiel, aquele que permanece fiel ao Senhor, aguardando o Senhor fielmente, enquanto aguarda, trabalha para o reino de Deus, promove o reino de Deus, ele terá um lugar de honra, de recompensa no reino de Deus. Verso 47, olha o que diz: em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Você sabia que no reino de Deus, as pessoas às vezes têm uma ideia da eternidade, de uma eternidade sem cor, né, sem brilho, aquela coisa assim, estática, parada? Não, queridos, a eternidade será dinâmica, extremamente dinâmica. Haverá muita atividade no reino eterno de Deus. Então, quem é fiel aqui, como diz a Bíblia, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Se você é fiel no pouco que Ele te deu aqui na terra, fazendo e promovendo o reino de Deus, com tudo que está à tua disposição, Ele vai te colocar sobre o muito, que é, olha o que Ele diz assim: Ele te confiará todos os seus bens. Isso significa os governos das nações na era vindoura. Olha que maravilha isso, você será recompensado ainda mais pelo Senhor. Então, isso é importante. Nessa parábola, na parábola dos talentos, o Senhor nos adverte que nosso lugar e o nosso serviço na eternidade dependerão da fidelidade da nossa vida e do nosso serviço aqui. Olha só, o nosso lugar e a nossa recompensa na eternidade dependerão da nossa fidelidade e do nosso serviço ao Senhor enquanto estamos aqui. O talento na parábola representa nossas aptidões, nosso tempo, nossos recursos, as oportunidades que Deus nos deu, as oportunidades que temos para servir o Senhor enquanto nós estamos aqui na terra. Todas estas coisas Deus considera como um legado seu, que Ele nos confiou para administrarmos da maneira mais sábia possível para promover o reino de Deus. E se nós fizermos isso, diz a Bíblia, que nós seremos recompensados na eternidade. Recompensas são diferentes de salvação, é diferente de salvação. Todos serão salvos pela graça de Deus. Todos que creem em Jesus, claro. Todos que creem em Jesus. Aquele ladrão que estava na cruz, no último instante da vida dele, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a promessa de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo pela graça, ele foi alcançado. Só que recompensas do reino
é para aqueles que trabalham fielmente, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das decepções, apesar dos traumas sofridos, apesar das guerras espirituais, permanece fiel trabalhando para o Senhor, para promover o reino de Deus, enquanto aguarda a volta de Jesus. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que Deus preparou para aqueles que lhe amam. Isso é tremendo, isso é poderoso. Aleluia! Então haverá recompensa para aqueles que fizerem seu trabalho fiel, mas também a Bíblia nos mostra que haverá consequências ruins para aquele servo que foi infiel. Verso 48 a 55 nos fala sobre isso, a gente vai ver daqui para o final, né? Mateus 24, verso 48 a 51. Então, quais são as atitudes que podem representar infidelidade na vida de um servo, ou de um servo nominal? Porque a gente vai estudar e vai perceber que esse servo não é bem servo, não é um servo genuíno, ele é apenas um servo nominal, e nossas igrejas estão cheias de servos nominais. O que é um servo nominal? É um servo no nome, mas não é de fato e de verdade. Então, o que esse servo nominal ele faz, né, que demonstra a sua infidelidade ao Senhor? Ele deseja a demora da volta do Senhor, ele crê nessa demora e ele deseja essa demora. Ele diz assim no versículo 48: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, olha, ele começa a dizer assim, meu Senhor está demorando, então posso ter uma vida bem regalada, bem à vontade, não é? Ele diz, meu Senhor demora-se, está demorando de vir. Então demorar, crer que Jesus vai demorar de voltar, esperar que Jesus demore de voltar, é não viver preparado para este dia, é não viver preparado para o grande dia da volta de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo nos disse assim, se esperamos em Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha o que ele diz, se esperarmos em Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Significa dizer que se você crê em Jesus somente pelas coisas e das bênçãos terrenas, você está perdendo muito do seu tempo. Por quê? Porque é além disso. Claro que enquanto nós estamos na jornada, enquanto nós estamos na caminhada, há bênçãos de Deus para a nossa vida aqui, claro. A Bíblia não nega isso em momento nenhum. Há bênçãos de Deus para a nossa vida aqui sim, com certeza. Mas é além. Tem mais, para a eternidade. E se alguém espera em Cristo somente para as coisas terrenas, está perdendo o seu tempo. Paulo chega a dizer que é o mais miserável de todos os homens. Então existem muitos até cristãos nominais que não desejam a volta do Senhor Jesus, porque eles pensam, puxa vida, tenho tantos sonhos, sonho de casar, sonho de fazer a faculdade, de construir a minha casa, de ampliar a minha empresa, de fazer isso e aquilo. Mas escute isso, todos nós devemos ter sonhos, sim, a Bíblia nos ensina isso. Provérbios capítulo 16, o homem pode ter planos, faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, Deus dá essa orientação para que nós façamos planos, para que nós tenhamos sonhos, sim. Podemos ter sonhos para essa terra, sim. Uma família, casamento, você é solteiro, quer casar o casamento dos seus sonhos, quer construir a sua empresa, quer fazer os seus negócios prosperarem. Isso é errado? Não, é bíblico, deve fazer. Porém, queridos, não se esqueça que a eternidade é muito melhor do que qualquer projeto, qualquer sonho humano, muito melhor, infinitamente melhor, e nós não podemos perder isso de vista. Pastor, e se Jesus voltar, eu não tiver terminado faculdade ainda, meu amigo, você vai ter a eternidade para aprender com o melhor professor que você pode ter, que é o próprio Jesus Cristo, a eternidade. Pastor, e se Jesus voltar e eu não tiver concluído a minha casa ainda, querido, a Bíblia diz que lá no céu Jesus preparou lugar e uma mansão para você, e é tão rico lá, é tão rico, que até a rua, o chão é de ouro, até o chão é de ouro. Então olha só, não importa, queridos, qualquer sonho que você possa ter aqui para essa terra, a eternidade tem algo muito melhor para você e para mim. Então é errado sonhar? Não. Devemos sonhar? Sim, eu tenho sonhos, você também deve ter os teus. Mas nós precisamos entender
porque a eternidade, o que Deus tem para nós no reino eterno, é muito maior, infinitamente maior. Aleluia, glória a Deus. Então, é importante colocar o nosso foco também na eternidade, amém? O Senhor é muito melhor do que qualquer coisa aqui dessa terra, as coisas eternas são muito melhores. Outra atitude que demonstra a infidelidade do servo, maltratar os conservos, não é? Ou seja, outros irmãos em Cristo. Verso 49 diz assim: e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. O que significa isso, maltratar os seus conservos? Atitude de ódio, calúnia, difamação, desejar o mal dos irmãos, aborrecer os irmãos e outros comportamentos nocivos a outros irmãos em Cristo. Nós precisamos vigiar com tudo isso. Eu preciso vigiar, você precisa vigiar com as nossas atitudes, porque se nós maltratarmos os nossos conservos, nós corremos o risco de termos as consequências desastrosas no reino futuro. Então vigiemos. O que mais ele diz aqui que é uma atitude que manifesta infidelidade na vida do servo? Ele diz assim: participar das orgias das coisas do mundo, verso 49, a comer e a beber com os ébrios. Tem na versão da Bíblia Viva diz assim: comer e beber com os bêbados. E outra versão diz assim: mantendo-se em festas e ficando embriagado. Bíblia Viva. Então, esse é o último estágio, né, da vida de um servo nominal. É quando ele se afasta totalmente da proposta de Deus e do propósito de Deus para a sua vida, se esquece da aliança com seu Deus, se esquece de que o Senhor Jesus está voltando, se esquece de estar preparado para esse dia. Então, isso mostra infidelidade na vida desse servo. E quais são as consequências dessa infidelidade? O texto diz que a volta do Senhor o apanhará de surpresa sem que ele esteja preparado. Versículo 50 diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Em vários momentos da Bíblia, em várias passagens do Novo Testamento, Jesus nos chama a atenção para estarmos vigiando. Ele diz assim: ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai sabe o dia e a hora. Não adianta a gente tentar ficar especulando aqui e tentar marcar datas e dizer assim: olha, Jesus vai voltar daqui a tanto tempo, daqui a um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. A gente não sabe, a verdade é que ninguém sabe. Nós temos os sinais do início das dores. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo nesse momento, essa pandemia mundial, algo, pelo menos em termos de registro, aparentemente em termos de registro, até onde eu sei, inédito. Isso é o que? Início das dores. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24, você pode ler o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo 24 de Mateus e 25, são 2 capítulos do Evangelho de Mateus, são capítulos escatológicos, capítulos que falam sobre acontecimentos futuros, que falam sobre acontecimentos finais, e Jesus diz: quando virdes todas estas coisas, e ele inclui nestas coisas epidemias, é o que nós estamos vivendo no momento, ele diz: sabei que está próximo o verão, uma referência ao seu retorno. Começou o início das dores, é o início, ainda não é o fim, é o início das dores, como diz a Bíblia. Claro, a gente vê esses acontecimentos e sabe, está mais perto do que longe, está mais perto do que antes, mas nós não podemos precisar uma data, nós não podemos dizer vai ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, a gente não sabe, porque, como diz a Bíblia, 1000 dias para o Senhor é como um ano, e um ano como 1000 dias como um ano. Nós não sabemos, nós não temos como precisar. Agora, o que a Bíblia nos mostra em todo momento é: estejam vigiando, estejam atentos, viva cada dia como se Jesus fosse voltar hoje. Não viva hoje pensando que ele pode voltar amanhã, não, viva hoje como se ele pode voltar hoje, dizendo assim: talvez nem chegue à meia-noite, talvez nem termine o dia, ele pode voltar hoje, a gente não sabe não, mas a gente tem que viver todos os nossos dias nessa expectativa. Até porque tem 2 eventos que acontecem na vida do ser humano que não tem como ele ter certeza do dia e da hora. Um é a volta de Jesus, esse é certo, Jesus virá e não tem como precisar. O outro evento é a morte, queridos. Quem pode garantir que estará vivo amanhã? Nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém pode. Ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos. Então a morte também é um evento inesperado. Para os 2 eventos, eu e você precisamos estar preparados.
Nós precisamos estar preparados para qualquer um desses dois eventos, ou para a volta de Jesus, ou para quando o Senhor Jesus nos chamar para Ele. Nós precisamos estar preparados. Eu preciso estar e você também precisa estar. Então, o texto diz aqui que esse servo infiel, aquele servo que não se aprontou para a volta do seu Senhor, aquele servo que começou a espancar os seus conservos, né? Maldiçoar, maldizer, odiar os seus conservos, aquele servo que se envolveu com as orgias desse mundo, com as distrações desse mundo, a beber e a se embriagar com os ébrios, aquele servo que não se aprontou, que não vigiou. O que a Bíblia diz? Que a volta do Senhor o apanhará de surpresa. Jesus diz: eis que venho como um ladrão de noite. O que significa dizer isso? Primeiro, que ele vem para arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento significa rapto. Arrebatar é um rapto. A igreja será raptada pelo Senhor, de forma brusca, rápida. Segundo, quando ele diz que vem como ladrão, é porque ninguém sabe a que hora o ladrão vai chegar. Qual é o pai de família que, se soubesse a hora que o ladrão ia chegar, não ia ficar esperando, preparado para botar aquele ladrão para correr? Jesus diz: eis que venham como ladrão de noite, ou seja, de forma inesperada, sem que ninguém esteja esperando. Então nós precisamos estar o tempo todo em vigilância. Eu preciso, queridos. Essa palavra é para mim também, você também precisa. Nós precisamos estar vigiando, preparados o tempo todo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o texto continua. Quais são as consequências? Segunda consequência do servo infiel, do servo que não se preparou para a volta do Senhor. Verso 51 diz que ele será condenado com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 51, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Opa, essa palavra de advertência do Senhor Jesus, que é a pessoa que mais nos ama nesta vida, mais do que a nossa mãe, do que o nosso pai, do que o nosso cônjuge, do que a namorada ou namorado, mais do que qualquer pessoa. Ele traz uma palavra de advertência muito séria para mim e para você. Ele nos traz essa palavra de advertência exatamente porque Ele nos ama. Estejam preparados, estejam atentos, estejam alertos, em vigilância, em constante vigilância. Eu fico muito sentido, porque eu percebo que muitos cristãos nominais, muitos ditos cristãos, estão brincando com a vida espiritual. Estão brincando com a vida espiritual, como se a vida espiritual fosse uma brincadeira, e não é. A vida cristã não é uma brincadeira. Não estou dizendo que nós não podemos ser alegres, divertidos, felizes, claro que não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que nós precisamos encarar a vida cristã com seriedade, amém? Sermos felizes sim, alegres sim, mas encararmos a vida cristã com seriedade, porque o que Jesus disse na sua palavra, meu irmão, é verdade. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é uma advertência do Senhor Jesus para mim e para você. É uma advertência, porque Ele nos ama tanto. Ele está nos advertindo: esteja vigiando, esteja preparado. Porque os servos infiéis, aqueles nominalmente chamados servos infiéis, infelizmente serão recompensados com castigo. Mas os servos fiéis, aqueles que se aprontaram para a volta do seu Senhor, aqueles que estiveram apercebidos, aqueles que de fato entregaram suas vidas a Jesus Cristo, crendo nele, depositando a sua fé no Salvador e vivendo a vida digna do Evangelho, a Bíblia diz que esses servos serão recompensados com todas as bênçãos da eternidade, não só com a vida eterna, mas com todas as recompensas que a Bíblia chama de galardão, as recompensas da eternidade. Que eu e você sejamos o bom servo, não o mau servo. Porque o título dessa parábola, que nós lemos aqui, Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, o título dessa parábola é a parábola do bom servo e do mau. E que eu e você possamos ser o bom servo, não o mau servo, mas o bom servo. Amém? Que esta palavra possa abençoar o seu coração e a sua vida. Jesus te ama muito, por isso que Ele trouxe essa palavra hoje à noite ao teu coração.